Feche os olhos e deixe sonhar. Imagine um mundo feliz em paz. Já não há o que temer. Já passou o que nos fazia sofrer. E as pessoas que moram ali vivem para Jeová, nosso Pai, servir. Enquanto a lua existir, nós vamos paz e alegria sentir. Por amor, Jeová, um novo mundo vai nos dar e logo vai chegar. Essa esperança é real, vai me levar firme até o final. Essa esperança me faz confiar, é bem mais do que sonhar, e logo vai chegar. Feche os olhos e sinta emoção. Morar num paraíso sem preocupação. Finalmente um lar. Muito mais do que se pode sonhar. Quando menos esperar, a saudade vai abrir lugar pro que eu mais esperei. Nem imagina a falta que você fez. Eu vou te abraçar, nunca mais soltar. Sim, logo vai chegar. Essa esperança é real, vai me levar firme até o final. Essa esperança me faz confiar, é bem mais do que sonhar, e logo vai chegar. Como a chuva que cai, como a chuva que cai, quando volta ao céu, já fez brotar o que Jeová prometeu. Jamais duvide que vai acontecer. Essa esperança é real, vai me levar firme até o final. Essa esperança me faz confiar, é bem mais do que sonhar, e logo vai chegar. Logo vai chegar. Logo vai chegar. Logo vai chegar. Bem, em nome da família, queremos agradecer a todos os que estão presentes a essa pequena reunião que teremos.
Agora teremos um discurso fúnebre. Esse discurso fúnebre tem como objetivo dar consolo a todos os familiares, irmãos e amigos. Esse discurso também tem como objetivo mostrar a esperança que o irmão Albertino tinha, assim como também muitos de nós temos nessa reunião. Quem fará esse discurso fúnebre será o nosso irmão Takeshi. Bem, nós estamos ainda com os corações bastante tristes, né, por causa do acontecimento, e sem dúvida deixou aí uma lacuna muito grande, em especial para os familiares do irmão Albertino. Mas gostaríamos de passar um breve histórico do irmão Albertino, antes de mais nada. Albertino Marcelino Sareu, ele nasceu no dia 13 de dezembro de 1947 em Portugal. E, portanto, ele tinha 78 anos de idade. E ele era casado há 54 anos com Maria Zácaro Saril. O irmão Albertino deixou 3 filhos, o irmão Sérgio, o Wagner e a Eliane. Deixou também 6 netos, 3 netos, Mateus, Gabriel e Breno, e 3 netas, Sofia, Clara e Alice. Deixou um genro, o Kleber, 2 noras, Valéria e Alessandra, além de familiares, né, que realmente o estimavam, e a nós também, como irmãos da fé, que éramos do Albertino, né? O Albertino foi batizado como testemunha de Jeová no dia 12 de agosto de 2006. É interessante que, em princípio, o motivo pelo qual ele passou a estudar a Bíblia e até mesmo frequentar as reuniões era para fazer companhia para sua esposa, a irmã Maria. É lógico que no decorrer dos anos ele desenvolveu o verdadeiro amor por Jeová, dedicou-se, né, batizou-se, e sem dúvida foi realmente um marco na vida do Albertino se tornar uma testemunha de Jeová. Portanto, ele já servia por 19 anos nesse trabalho maravilhoso, né, de pregar a mensagem do reino a outras pessoas. E um detalhe que nos informaram é que ele gostava muito de trabalhar com carinho com os irmãos, né? Isso era uma marca no Albertino. Mas o Albertino não era só isso. O Albertino era muito mais. Ele era conhecido como uma pessoa muito amorosa, uma pessoa alegre, uma pessoa que era muito hospitaleiro. E um fato curioso que eu tive a oportunidade de presenciar é que o Albertino realmente, quando ele gostava de uma pessoa, ele se apegava mesmo. Ele se apegava demais. E, por uma época, o superintendente de circuito morou lá nos fundos da casa dele. E é interessante que ele desenvolveu um amor tão grande por esse casal que no dia da mudança desse viajante que estávamos ajudando ele a mudar, o Albertino chorou. Chorou como se um ente querido, muito querido, partisse. Tamanha era a estima e a consideração que o Albertino tinha. E esse casal de viajantes também correspondeu a esse amor que o Albertino e a irmã Maria demonstraram, que sempre que eles estão em São Paulo, eles nunca deixaram de visitar a irmã Maria e o Albertino, até mesmo nessa fase da doença dele, né? Mas o Albertino ele foi realmente um servo leal de Jeová. Leal nesse trabalho de apoio aos irmãos, às irmãs, e amava muito o que ele fazia. E ele realmente se tornou um publicador zeloso até onde a sua saúde lhe permitiu. Porque depois de um tempo, evidentemente, a saúde não permitiu mais. E podemos ler claramente, né, para o Albertino esse texto que eu gostaria de ler com todos, de Eclesiastes. Por favor, irmãos e amigos, os que tiverem uma Bíblia na mão, né, poderão abrir o texto de Eclesiastes, no capítulo 7, e o versículo 1, que diz assim: Um bom nome é melhor do que um bom óleo, e o dia da morte é melhor
do que o dia do nascimento. Parece incoerente esse texto, né, quando nós lemos assim à primeira vista, mas aqui diz que um bom nome é melhor do que um bom óleo. E por que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? Porque quando nós nascemos, somos como uma página em branco. Não sabemos o que vai ser da nossa vida, o que vamos fazer e o que vamos ser. No entanto, ao morrermos, o histórico da nossa vida mostra realmente quem somos, o que nós fizemos e o que dedicamos. E o Albertino fez um bom nome, sim, perante o nosso Criador Jeová. E é muito triste, né? Porque, com certeza, todos que conheciam sentirão saudades dele. E certamente, ele já está na memória de Jeová. Ele está no lugar mais seguro que nós poderíamos estar. Com certeza, Jeová há de se lembrar dele, né? E terá saudade do trabalho dele. Assim como até nós também, né? Quando nós olhamos aquele salão do reino, vemos lá o forro que ele ajudou a fazer, nós sentimos saudade do Albertino, lembramos do Albertino também. Mas quando nós estamos enlutados, todos nós precisamos realmente de consolo. E é normal nós ficarmos tristes quando perdemos alguém que amamos, como é o caso do irmão Albertino, né? Mas isso não é nada ruim, porque até mesmo servos leais de Jeová, exemplos de fé, choraram também na perda de um ente querido. Por exemplo, Abraão, que é um exemplo de fé, ele chorou quando a sua esposa Sara faleceu. Outro que realmente chorou copiosamente e ficou inconsolável foi Jacó, quando soube da aparente morte do seu filho, né, mais novo, José. E quando Lázaro morreu, o próprio Jesus Cristo mostrou empatia e foi lá para consolar aquelas pessoas que estavam muito tristes. Ao ver a situação emocional daquelas pessoas, Jesus também se comoveu. Realmente ele chorou ao ver a situação que aquelas pessoas estavam, né? Situação emocional. Então, é normal nós sentirmos tristeza, podemos até chorar, mas algo que nós precisamos ter na mente é que Jeová é um Deus de eterna compaixão. E aqui no Salmo de número 34, vamos ler, por favor. O Salmo é de número 34 e o versículo 18, 34, 18, mostra a preocupação de Jeová para aqueles que estão enlutados. Diz assim o Salmo 34, 18: Jeová está perto dos que têm coração quebrantado, e ele salva os que têm espírito esmagado. Vejam a preocupação amorosa do nosso Criador Jeová ao observar realmente os corações esmagados ou enlutados, como é o caso dos familiares e também nós, na questão do irmão Albertino, né? Mas o irmão Albertino ele tinha certeza de uma coisa, que Jeová é um Deus que reúne qualidades maravilhosas. Jeová é um Deus de sabedoria, de poder, de justiça, mas acima de tudo, de amor. E Jeová, ele não criou a família humana com o objetivo de morrer. Esta é a grande verdade. A morte, como nós sabemos, aqueles que estudam a Bíblia sabem, é uma consequência direta da desobediência de Adão. E por nós sermos descendentes de Adão e Eva, nós herdamos a morte. O livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz que por meio de um só homem o pecado entrou no mundo e a morte por meio do pecado. E aí está a explicação, né? Porque hoje envelhecemos e morremos. Mas Deus, na sua bondade infinita, deu uma esperança que muito em breve vai cumprir sem falta. Essa esperança está registrada aqui no livro de Apocalipse. Vamos ler, por favor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Apocalipse 21, versículo 4, que diz assim:
Olha que esperança maravilhosa do nosso Criador Jeová. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Sim, a morte vai ser uma dessas coisas que vão passar, que não vão mais existir. Este é o propósito de Jeová e ninguém vai poder remover esse propósito dele. Até como o texto diário de hoje, né, mencionou que aquilo que Jeová colocou como propósito, ele sem dúvida vai cumprir. E essa é uma das promessas. Mas até agora nós vamos ter que esperar, né? Deus deu essa esperança, mas até que isso realmente ocorra, nós precisamos entender, primeiro, qual é a condição dos mortos, porque muitos faleceram. Nós já perdemos muitos entes queridos que adormeceram na morte. Mas qual é a condição deles? Aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, vejam, por favor, irmãos. Ezequiel, no capítulo 18, e o versículo 4, nos dá uma garantia de que, contrário ao que ensinam as religiões falsas, a Bíblia está dizendo o seguinte: pois todas as almas pertencem a mim, tanto a alma do Pai como a alma do Filho pertence a mim. E aqui está a verdade: a alma que pecar é a que morrerá. Então, pelo fato de todos nós sermos pecadores, sem dúvida nós morreremos. Então, não existe vida após a morte, mas sim a alma, que somos nós mesmos, quando morremos, deixamos de existir. Mas qual é a condição? O que acontece com a pessoa que está morta? O livro de Eclesiastes, voltando lá um pouquinho, irmãos, por favor. Eclesiastes, o capítulo é o 9, e os versículos 5 e o 10 nos dão a condição correta dos mortos. Diz assim o versículo 5 do capítulo 9: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada. Não tem mais recompensa, porque toda lembrança deles caiu no esquecimento. Então, eles não têm consciência de nada. E o versículo 10 diz assim ainda: tudo que a tua mão achar para fazer, faça-o com toda a força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde vai. Então, o que acontece com os mortos? Eles entram num estado de inconsciência. Eles não sofrem mais, eles não sentem mais dor, nem estão num lugar de tormento. Eles estão simplesmente dormindo, um sono profundo, um sono tão profundo que eles são incapazes de sentir qualquer coisa. E só Jeová pode levantá-los. Esta é a grande esperança que todos nós temos. E a Bíblia promete, né, que milhões de pessoas que morreram vão voltar a viver. E a esperança da ressurreição só é possível graças ao arranjo que Jeová fez. No seu infinito amor, ele mandou seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar, para nos dar essa esperança de poder viver novamente. A própria ressurreição de Jesus é uma garantia de que a ressurreição existe. E Jeová escolheu nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo para ressuscitar, então, todos os mortos. Nós aprendemos na Bíblia que um pequeno número está destinado a ir para o céu, né? 144 mil. Mas a grande maioria dos que já faleceram pertencem ao que a Bíblia chama de outras ovelhas, ou uma grande multidão de pessoas que, ao ressuscitarem, vão herdar o paraíso na terra. E até mesmo aqueles que não tiveram a oportunidade de aprender sobre a Bíblia, as verdades da Bíblia, terão a chance de voltar a viver e aprender. Então, quando nós pensamos nisso, nós enchemos o nosso coração
de esperança. Tanto nós e muito mais os familiares do irmão Albertino devem ter esta firme convicção de que o verão novamente, que certamente Jeová, que guardou ele na memória, vai trazê-lo de volta. Essa é a esperança viva que a Bíblia traz, que o próprio Jeová garante. Mas será que existe algum benefício de nós estarmos assim tristes, numa reunião como essa, né? Fúnebre? Como é que podemos nos beneficiar por estarmos aqui hoje? O funeral, assim, a grosso modo, ele logo de cara nos lembra que a nossa vida é curta e incerta. A Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, diz que o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Então, todos nós podemos, de uma hora para outra, falecer, ou por doença, ou por morte súbita, ou um acidente, mas temos a esperança, né, que Jeová deixou. A morte, ela nos ajuda a pensar em como estamos levando a nossa vida agora. E por isso ela incentiva, lá no Salmo de número 90, versículo 12, que a gente deve adquirir um coração de sabedoria, ou seja, conhecer os propósitos de Jeová. Jesus Cristo disse que nós deveríamos acumular tesouros no céu, ou seja, ter realmente a nossa mente focada em assuntos espirituais, em ensinamentos que o próprio Jesus Cristo deixou para nós. Aí sim você terá a chance de poder rever os entes queridos e até mesmo de você voltar a viver, caso venha a falecer antes do final desse sistema de coisas. Então, essa é a esperança que nós temos, né? Então, quando nós somos zelosos e vivemos do modo que agrada a Deus, nós participamos, primeiro, em santificar o nome de Jeová, e depois termos no nosso coração a esperança da ressurreição que nos incentiva a cada dia a fazer a vontade de Deus. E os que fazem isso podem ter a certeza de que em breve verão não só o Albertino, mas muitos outros que nós perdemos na morte. Tantos entes queridos, tantos irmãos queridos, nossos parentes, nossos pais, né? Tantos que vieram a falecer e que nós realmente necessitamos e desejamos muito revê-los. E só Jeová realmente é que pode nos dar essa condição. Então, seria muito bom nós aproveitarmos essa ocasião para, assim como Jesus Cristo fez no caso de Lázaro, né, encorajar e consolar uns aos outros, em especial a família do irmão Albertino, família imediata e também os outros parentes e amigos, né? Então, lembrar que nós podemos ter essa esperança e incentivar também os nossos irmãos a dar o apoio emocional à família do irmão Albertino, aos filhos, aos netos, à esposa, principalmente, né? Devemos fazer isso, então. Portanto, irmãos e amigos, nós devemos orar a Jeová e pedir para Ele que Ele possa nos dar forças para suportar ocasiões como essa, porque nós temos a certeza de que isso logo vai passar. O Albertino está num sono e muito em breve ele vai despertar, com certeza. E nós queremos estar lá para recebê-lo de braços abertos. E vamos continuar orando, sendo fiéis a Jeová, sendo leais a Jeová, apoiando os nossos irmãos, para que e orando muito a Jeová, para que ele possa nos dar força até chegar o alívio definitivo que as Escrituras trazem. E com certeza nós queremos rever o Albertino. Muito bem, nós queremos agradecer aí a atenção de todos que estiveram conectados nesse discurso. E agora, para encerrarmos, nós queremos convidar o irmão Olívio Nogueira e depois da oração, o presidente encerrará
esta reunião. Estão me ouvindo? Soberano Deus, grandioso Pai, mais uma vez, Pai, chegamos a Ti através dessa oração para expressar profundamente, Pai, o nosso apreço por sermos Seus servos. Sabemos que neste momento de dificuldades, de tristeza, com a perda do nosso irmão Albertino, com pesar para nós e para a família, está sendo este momento doloroso. Mas sabemos, Santo Deus, que o irmão Albertino, como destacado no discurso, ele fez de fato um bom nome perante Ti, pois durante toda a sua vida, ele escolheu levar uma vida devotada a Ti, à medida que se dedicou e, de fato, levou uma vida com zelo e dedicação. Queremos, Santo Deus, expressar aqui o nosso agradecimento da nossa parte, como pessoas imperfeitas, pois sabemos, Pai, que o Senhor valoriza cada ação, cada gesto nosso em prol do Seu santo nome. Todos aqueles que tomaram a decisão de Te louvar e que mantiveram a sua fé com a íntegra e assim procuraram fazer o melhor durante toda a sua vida, nosso irmão Albertino fez isso, pois mesmo com dificuldades, já no final da sua vida, ele ainda procurava fazer aquilo que lhe era possível. E nós, Pai, queremos tê-lo como exemplo, como irmão querido, para poder seguir também. Pedimos ainda, Santo Deus, que o Senhor possa, de fato, estar com ele na sua memória e todos aqueles outros que também recentemente perdemos dentro da nossa congregação. Que eles possam, assim, ter o refrigério da sua palavra através do consolo das Escrituras, que sempre nos ajuda a entender quão importante é, Pai, para nós continuarmos mantendo a nossa fé e seguindo a estrada da vida. Sabemos, Pai, que somos pecadores, somos imperfeitos, Santo Deus, e por isso, vez após vez, o Senhor precisa estender a sua misericórdia, a sua benignidade para todos nós. Mas, em especial, pedimos que o Senhor continue olhando pela família Saril, a nossa irmã Maria Saril, que ela possa, sim, Pai, sentir o calor e o amor que todos nós sentimos pela família como um todo, e que o Senhor, como Pai amoroso, também o é. Pedimos perdão por todas as fraquezas e faltas, Santo Deus, mas te rogamos e agradecemos por todas as coisas, e através de um justo, que é o seu Rei e Filho, Jesus Cristo. Amém. Sendo assim, queremos agradecer ao nosso irmão Takeshi, ao nosso irmão Olívio pela oração também, mas em especial ao nosso Deus Jeová, por essa esperança maravilhosa que nos dá, que é a ressurreição. Esperança essa também que temos de poder rever novamente nosso irmão Albertino. Aqueles que desejarem, então, mandar uma mensagem para a família, poderão fazer isso de uma forma direta, no particular, tá bom? Então, queremos agradecer novamente a presença de todos e essa reunião será encerrada agora.